Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, 10 horas da manhã. E como sempre, nas manhãs, nós tomamos um cafezinho, saboreamos um café com os amigos e sempre trazemos um convidado especial. Esta semana, nós temos um convidado muito especial que está aqui conosco. Aproveitando também para mandar um abraço aqui para a Laudinauria, que está rindo, está dizendo, concordo plenamente, amiga. Mas a Cidália também, dizendo que adora um bom humor, até porque ela, como enfermeira, precisa muito, é verdade, É assim. Cidália. Que Jesus abençoe a você e a toda essa equipe maravilhosa de trabalhadores da área de saúde, que seríamos de nós se não fossem vocês. Sobretudo nesse momento, né, Leila, muito singular. É então são os heróis, né? Nós temos que ser reconhecidos, ser gratos, porque ensina-nos o Evangelho. Se nós não soubermos exercitar a gratidão, nós careceremos futuramente do suporte, do apoio e das benesses que hoje nos sustentam a vida. Né? É verdade. Um abraço também para a Janete. E nós vamos falando com relação ao nosso convidado da semana. Começamos ontem falando sobre ele. Trouxemos um pesquisador, um russo, mas que contribuiu muito com o desenvolvimento da parte científica do Espiritismo para corroborar aqueles fenômenos de uma forma científica, com dados que mostrassem a veracidade daqueles fatos. E nós vemos aqui que tivemos outros também, fora os franceses, na Itália, em outros países, na Inglaterra, que contribuíram muito com a obra da codificação. Mas esse é um russo, e o Roberto vai começar falando sobre esse russo. Aliás, daremos continuidade. Então, falamos do Alexander Aksakov. Ele, como dissemos ontem, né, só para recordar, descendente de antiga e nobre família, cujos membros sempre ocuparam lugar de destaque na literatura e nas artes, nas ciências, aliás. E um tio seu, o Sr. Aksakov, também, foi autor de várias obras consideradas clássicas. Aí esses dois filhos, desse tio, são primos de Alexandre, portanto, e foram também escritores muito notáveis. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho, porque nem todos estavam ontem aqui conosco, falando que o Alexander Aksakov, ele foi filósofo russo, nasceu na Rússia, foi um investigador psíquico e, como de uma tradicional família da nobreza russa, ele encarnou em Repiófica, era uma vila de Penza, no sudoeste de Moscou, na Rússia. E ele nasceu numa data bonita, eu gosto desse mês de maio, que é o dia 27 de maio de 1832. Eu acho que é porque eu tenho duas netas nascidas no mês de maio. Esse mês de maio eu acho um mês muito bonito. Também o Divaldo nasceu nesse mesmo mês, né? É verdade. E ele nasceu dia 27 de maio de 1832. Ele nasceu 28 anos, quase 28 anos depois do nascimento de Kardec. Quase, 27 anos e alguns meses depois do nascimento do Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas como o Roberto falou, ele veio dessa família nobre, família de pessoas de condições, família da nobreza russa, com destaque na literatura, na ciência, tio, escritor, um dos primos também escritor de notoriedade. O outro primo era um deles, que era o Constantino. Ele publicou livros sobre história, sobre filosofia. O outro primo, que era irmão, eram dois irmãos, aí o outro era o quê, Roberto? Advogado.
e foi um dos mais distinguidos literatos na Rússia, porque ele não se dedicava somente à literatura jurídica. Como um jurista, ele também notabilizar-se-ia mais sobre a literatura de um modo geral. E entre os grandes, quando se fala a Rússia, nós não podemos esquecer, por exemplo, Dostoiévski, né? E tantos outros que enobreceria a literatura daquele país distante, né? Mas, pode falar, Roberto. Mas Aksakov, ele não há necessidade dos méritos de sua família para fazer brilhar os seus próprios, porque ele tinha luz própria. Isso é o que nós queremos dizer. E quem tem luz própria não precisa tomar luz emprestada. Tivesse ele nascido numa mísera cabana, né, num casebre, ele teria brilhado do mesmo jeito. E temos visto aqui, como nós temos recorrido às várias existências, né, de missionários que fizeram brilhar sua luz, não obstante as condições mais precárias da sua nascimento. Mas na mocidade, o Aksakov já revelava, então, tendências para investigações a respeito das coisas relacionadas com a alma e o mundo espiritual. Hora de graça? Claro que não. Já era a missão dele. Nós vimos isso ontem, só para ir fazendo uma retrospectiva. Ele sempre muito curioso, ele sempre buscou muito conhecimento, várias áreas do conhecimento. E quando Allan Kardec pergunta para o espírito atingir a perfeição que é necessário, e os espíritos respondem no Livro dos Espíritos que é necessário adquirir todo o saber, todo o conhecimento. Então, o Alexandre Aksakov, ele já estava buscando esse caminho, porque ele era muito pesquisador em todas as áreas, não era somente uma. Não foi somente nos fenômenos mediúnicos que ele se prendeu, mas ele estudou, nós até falamos ontem, mas só para a gente recordar, ele estudou aonde, Roberto? Estudou em São Petersburgo, no Liceu Imperial. E era uma instituição privilegiada, vamos assim colocar, da nobreza daquela época, né? Porém, após terminados os chamados ensinos acadêmicos básicos, ele dedicou-se mais à filosofia. E ele foi levado então para ser o caráter positivo sistemático. E a religião, então, ele se debruçaria depois muito aprofundadamente sobre ela, mas, para tanto, ele teria que se apropriar de outros idiomas. Quais eram, Leis? De outros saberes, De outros saberes. Ele estudou hebraico, ele estudou latim, ele estudou hebraico se baseando numa obra de Anthony Fred Olivet, alguma coisa assim, que era um poeta, era erudito francês e era autor de um livro chamado A Língua Hebraica. E ele também se dedicou ao estudo do latim. Qual era o objetivo dele? Ele queria estudar o latim, estudando o latim, poder traduzir as obras, estudar as obras, melhor dizendo, estudar essas obras traduzidas para a língua de Cícero, e queria também, assim, poder estudar o pensador sueco, que nós citamos, o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg, ele era um médium, assim, de uma profundidade muito intensa, e ele deixou vários livros publicados, e o Emanuel Swedenborg, ele nasce na Suécia, em Estocolmo. Ele nasce em 1688, o Swedenborg, 1688, e desencarna em Londres, na Inglaterra, em março de 1772, com 84 anos. E qual a mediunidade, Roberto, que ele possuía, assim, mais destacada? Então, ele era psicógrafo intuitivo. Nós sabemos que existem níveis e dons de mediunidade. A mediunidade mecânica, né, semimecânica, e tem aquela também que é mais sutil, que é a intuitiva, e era do Swedenborg, então, esse dom mediúnico, o dom da psicografia, além de vidência. Sabemos que a vidência não é exatamente um tipo de mediunidade, mas de percepção, vamos assim chamar, extrasensorial, porque vai além dos sentidos físicos. Então, ele via com os olhos da alma, naturalmente, aos outros espíritos
Lógico, quando nós falamos apropriadamente em mediunidade, imaginemos que ele, além de ver, ele entabule conversação com esse espírito e reproduz para nós. Nesse caso, ele será também médium, vidente. Então, só para ficar bem claro, né, porque há muita confusão por aí, e nós tratamos disso no nosso curso do ESD. Mas veja bem, falamos então do Emanuel Swedenborg, como a Leila citou, renascido aí em 1688, portanto no século XVII, e desencarna no século XVIII. E o Espiritismo só viria a surgir no século seguinte, século XIX, através de Allan Kardec. Quase 100 anos depois, Isso. né? Então era o que eles foi denominado por alguns tratadistas como o primeiro espírita do mundo. E tinha era autor de várias obras, como por exemplo Arcana Coelestia, Apocalipse Explained, que é o Posthumous Work of Manuel Swedenborg, em inglês, ou O Céu e as Suas Maravilhas e o Inferno, segundo o que foi ouvido e visto. Já só segundo que foi ouvido e visto, né? E a verdadeira religião, essa já em francês. Olha, verdadeira religião cristã. Eu, Leila, às vezes falo assim, olha, Kardec, ele teve a lucidez de perguntar, porque ele reconhecia suas limitações. Se ele não conseguisse levar ao cabo a codificação, ou seja, a revelação espírita, aí o que ocorreria? O Espírito de Verdade responde, outro substituirá. E nós percebemos o seguinte, como estudamos esses chamados luminares, que ou assentaram as bases, ou deram continuidade na sustentação em todas as instâncias, né, sobretudo nas academias científicas, nós vemos cada vez mais personagens que teriam substituído, digamos, estaria no banco de reserva, né? É verdade. Swedenborg talvez fosse um deles, né? Mas vamos dar um alôzinho para os nossos amigos, saber se estão saboreando café. Eu sei que a Sueli deve estar ainda saboreando que diz que quando tem festa, no dia seguinte os salgadinhos e o bolo ainda estão mais saborosos. Então a Sueli deve estar aí saboreando os salgadinhos do aniversário de ontem, um bolinho, mas nós aproveitamos também para mandar um abraço para Maria Dolores, para o Arnaldo, para a Eudócia, para todos que compartilham conosco, mas também para os amigos do outro plano da vida, porque sabemos que quando estamos reunidos num propósito, aqueles que se afinizam conosco também vêm participar. Mas, continuando, esse livro do Emanuel Swedenborg, que foi escrito A Verdadeira Religião Cristã, ele já foi traduzido para o francês, lembrando que o Alexander Aksakov é russo. Então foi publicado no francês e o Aksakov, ainda na juventude, ele já traduziu esse livro para o russo, o livro do Swedenborg, que ele era assim, um pesquisador, um estudioso, então ele não se deu somente por satisfeito de ler o livro, traduziu, e ele encontrou bastante dificuldade para traduzir o livro, porque assim, em razão do estilo genial do Swedenborg, apesar de que muitas vezes obscuro, mas sempre muito original. É tanto que nesse outro livro, que o céu e as suas maravilhas e o inferno, segundo o que foi ouvido e visto, um vidente para trazer as suas percepções de algo novo que ninguém conhece, é complicado, porque ele vai trazer o seu próprio sentimento, o que ele percebeu ali, num idioma, para o outro traduzir para outro idioma. Então foi assim. Mas o Aksakov não se intimidou. Não se intimidou, é verdade. Sabemos as dificuldades quando a gente vai verter para um outro idioma, as grandes dificuldades por aqueles que estão fazendo o trabalho da tradução. Porque eles vão ter que procurar entender o pensamento daquele que escreveu e depois verter para o seu vernáculo, o seu idioma, aquela ideia. E aí a mescla, por isso que, por exemplo, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido por Salvador Gentili, por Noleto Bezerra,
Bezerra, Nolito Bezerra, Isso e mesmo. também por Guilhom Ribeiro, entre outros, né? Então, cada um vai fazer uma leitura interpretativa do texto. Porém, quanto maior a genialidade do texto original, maior dificuldade tem. E é como a Leila diz, mas o Aksakov, ele não se intimidou. É verdade. Então, por exemplo, os fenômenos de Hydesville, aí já buscando já conhecimento, né, na literatura, lá no que ocorria no outro lado, quer dizer, no outro lado do Atlântico, aqui nas Américas, na América do Norte, os fenômenos de Hydesville. Então, ele já tinha, que fazendo conta, né, 32, 48, tem 16 anos, mas isso já despertou a sua atenção. Observem, é a mediunidade, é a identificação com a missão, com a tarefa, já se manifesta precocemente. Então ele começou a interessar-se pelas manifestações dos espíritos em 1855, recordando que o Livro dos Espíritos não teria sido lançado ainda. Então, em 1855, ele contava, então, 23 anos. Mas, e aí, ele continuando Então, a mas história dele? ele era assim, aquele pesquisador estudioso de várias áreas do conhecimento. E ele, nessas pesquisas, tanto a parte, porque ele também, nós vimos ontem, ele era um diplomata, ele trabalhava para a corte, ele trabalhava para o czar. Ele tinha sua vida profissional, ele trabalhava ali para o czar da Rússia, para o imperador, né? Alexandre III. E ele, mas sempre ali, muito estudioso. Então, durante anos, ele fez cursos de filologia, entre os quais o do seu próprio idioma, nos quais aprofundou-se, auxiliado por um célebre professor, o Sr. Dao, que mais tarde esse professor traduziu para o russo a primeira obra de Aksakov, publicada em francês, em 1852. Então ele era assim, ele era aquela pessoa que ele falava vários idiomas, ele era muito interessado, inclusive nessa obra, que era uma exposição sistemática do sentido espiritual do Apocalipse, segundo o Apocalipse revelado. Olha que título imenso de obra, né? Mas a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando ele tinha 22 anos, voltando um pouquinho de novo, um ano antes dele se interessar pelas manifestações dos espíritos, ou seja, em 1854, ele chega, ou melhor, chega às mãos dele, né? Chega às mãos do Aksakov, uma obra chamada Revelações da Natureza Divina. Essa obra, Roberto, ela foi escrita por quem? Por um inglês, Andrew Jackson Davis, né, que o despertou para o mundo espiritual. E esse despertamento é que seria, digamos, a pedra de toque para o Aksakov. Então, dessa realidade ele duvidava. Ora, vamos recordar Kardec, é preferível você, na dúvida, rejeitá-la. E ele não fez diferente. Então ele falou, olha, eu não conheço, isso aí está parecendo muito estranho, então duvido. Mas ele não ficava na dúvida, ele avançava. Então, em 1855, para fazer um estudo completo, fisiológico e psicológico do homem, porque ele tinha que conhecer, para conhecer o fenômeno, tinha que saber das naturezas, das possibilidades do chamado carro fisiológico, do corpo. E aí então vai fazer o estudo, inclusive a nível psicológico, da natureza humana. E aí ele matricula-se como estudante livre, falamos isso antes, recordando, na Faculdade de Medicina de Moscou. Ao mesmo tempo que ele também ampliava seus conhecimentos sobre, isso é em paralelo, tá? Ao mesmo tempo, portanto, dos conhecimentos sobre química, física e matemática. Ele entrou na faculdade, ele conseguiu ser assim como que um aluno ouvinte. Ele não se diplomou em medicina, ele entrou como estudante livre para poder aprender a fisiologia humana, a psicologia humana, para ter mais embasamento nas pesquisas que ele ia realizando.
Então, como estudante livre, ele se achava, por exemplo, isento de comparecimento às aulas ditas presenciais e dos trabalhos acadêmicos. Eu acredito que, pelo interesse dele, não deveria ser um faltoso. As aulas deviam ser muito assíduo. Mas isso também emprestava ali, ou dava ali uma possibilidade dele não ficar preso somente à grade da matéria específica da Faculdade de Medicina. E aí, em paralelo, como diz, então, e ao mesmo tempo, ele fez também conhecimentos em outra área. Então, ele diplomou-se, vamos assim dizer, se fosse dada a titulação, ele teria se diplomado simultaneamente em medicina, física, química e matemática. Era um cérebro. Hoje, com a facilidade da internet, nós temos muitas aulas da USP pela internet que nós podemos fazer, não vamos nos diplomar, mas vamos aprender aquelas matérias que estão sendo dadas na faculdade. Isso é muito interessante, porque a gente não precisa nem sair de casa, tem a possibilidade de fazer gratuitamente esses estudos. Isso é muito bom. Mas nesse período que ele estava ali na faculdade, o nosso tempinho já está encerrando, a gente só vai fechar aqui com esse raciocínio e amanhã a gente continua. Trabalhando, diplomata, escrevendo, pesquisando, estudando, nesse período, ele recebeu uma obra de Becker. Era a Revista de Manifestações Espíritas. Aí já despertou a curiosidade do Aksakoff. Foi a primeira revista que sobre esse assunto chega às mãos dele. E então ele procura colocar-se ao corrente daquelas publicações sobre aquele assunto, se interessa, e ele procura ali acompanhar todo o movimento espiritista, tanto na América quanto na Europa. E com isso foi o quê? Foi fortalecendo os conhecimentos com todos os livros. E olha que coisa interessante para nós espíritas. Ele foi fortalecendo os seus conhecimentos com todos os livros sobre magnetismo e espiritismo. E o que Allan Kardec, Roberto, fala sobre magnetismo e espiritismo? Kardec, profundo conhecedor, praticante do magnetismo, e depois entrando em contato ou descobrindo, entre aspas, o espiritismo, ele viria revelar, com bom senso de que ele era portador, que espiritismo e magnetismo são ciências irmãs, e uma sem a outra não se sustentaria. Porque, por exemplo, eu digo assim, apoiado nos meus próprios conhecimentos, naqueles que de outras fontes em que eu me abeberei, né? Eu me descedentei, que o magnetismo, se bem entendido, permite compreender muito bem a fenomenologia mediúnica, porque pode até parecer um pouco estranho. Ele fala espiritismo, mediunidade. Mas sem o magnetismo não existiria mediunidade. Então, magnetismo e espiritismo, palavra de Kardec, ciências irmãs. Uma sem a outra não se sustenta. E nós convidamos quem ainda não conhece o nosso curso de magnetismo, entra lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, que nós temos lá nossas aulas postadas, para que a gente possa se qualificar para ser um trabalhador que aplique o passe magnético com maior eficácia. Mas nós vamos encerrando por aqui a história desse grande pesquisador, desse filósofo, desse estudioso, desse diplomata russo, Alexander Aksakoff. Amanhã nós continuamos. Opa, bolinhas de queijo, ai delícia, eu sou vegetariana caminhando para ser vegana. Então, bolinhas de queijo ainda me fazem bastante bem. Ainda faz brilhar os seus olhos, né, Leila? A Sueli me oferecendo bolinhas de queijo virtual, é mole? Mas hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Logo a seguir, 8h30 da noite, à distância, nós temos o nosso tratamento que é oferecido através da reunião de irradiação e vibração,
Quem desejar, encaminhe seus nomes completo e endereço para o nosso WhatsApp do nosso centro, que é o 1999-341-6316, 1999-341-6316. Alimentação leve no dia de hoje, até às 18h30, 20 horas, se possível, assista o nosso estudo do Evangelho como uma preparação, e de 20h30 às 21h30, à distância, é realizado o tratamento. O que é que nós orientamos? Alimentação leve, colocar uma garrafa de 2 litros de água para depois poder ser tomada durante a semana, 5 vezes ao dia, sempre em gratidão, sempre pedindo que Deus dê o melhor. Amanhã nós continuamos essa história muito linda, e aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. Paz a todos, um dia abençoado. Aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã continuando a história de Alexander Aksakov. E eu pergunto aí a vocês, quem já tinha ouvido falar de Alexander Aksakov? Quem já tinha conhecido, quem já leu alguma coisa a respeito dele? Para que a gente possa ter um retorno de saber quem já conhecia ele ou não. Nós vamos dar aí um minutinho para vocês dizerem quem já conhecia Alexander Aksakov. Vamos nos despedindo, mas não vamos ainda encerrar para que vocês possam nos responder, tá ok? Então, dito isso, meus agradecimentos mais uma vez por termos tido a oportunidade de compartilhar tão preciosos conhecimentos com todos, e aguardamos um novo encontro para amanhã, se Deus assim o permitir. Não desliga por enquanto não, só ali, ó.